Olá, vamos falar sobre os moradores de rua e na rua. Não sabemos exatamente quantos são, mas sabemos que são muitos. Eles precisam da ajuda do Estado, da sociedade, mas são invisíveis para uma maioria que pode sim ajudar. O tema foi debatido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O cenário da pandemia e a condução desastrosa por parte do governo federal certamente foram fatores que contribuíram para o aumento exponencial de pessoas em situação de rua. Um país que consegue contar seus animais de estimação, um país que consegue contar o seu gado, mas não consegue contar as pessoas que vivem em situação de rua. É a moradia que é a porta de entrada para os demais direitos, para o acesso aos demais direitos, para a permanência nos demais direitos. Se a população em situação de rua ela é invisibilizada, a mulher em situação de rua é ainda mais invisibilizada. A crianças, homens e mulheres, negros e negras, a quem foi negado o direito à moradia, à educação e ao trabalho pelo Estado brasileiro. Que números o país tem sobre os seus moradores de rua? Quantos são? Quem são eles? Em 2008, a estimativa de moradores de rua era de 50 mil, a partir de levantamento feito pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em 48 municípios e 23 capitais. Mais recentemente, com base nos atendimentos pelo SUS entre 2019 e 2020, seriam pouco mais de 98 mil. Já no final de 2020, em plena pandemia, com base nos atendimentos do programa Consultório na Rua do SUS, esse número saltou para 155 mil. Já a estimativa do IPEA é de 222 mil, a população em situação de rua no país. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima-se que até março de 2020 existam 221.869 pessoas vivendo em situação de rua. Friso, estima-se, afinal, a população em situação de rua não é contabilizada no censo demográfico brasileiro. Na verdade, é uma população extremamente diversa na sua composição, inclusive incluindo-se aí profissionais do sexo, trabalhadores, catadores de materiais recicláveis e tantas outras populações que utilizam o espaço da rua como espaço de sobrevivência e, mais recentemente, com esse acirramento da crise econômica, da condição pandêmica, às vezes como única alternativa de sobrevivência. São homens e mulheres sem moradia que vivem nas ruas e lutam pela sua sobrevivência diária, realizando, como dito, trabalhos precarizados, chamados bicos. Então, é uma população que tem sistematicamente negado esse direito ao trabalho digno, ou seja, ao trabalho com direitos. E por isso mesmo são pessoas mais vulneráveis a formas perversas de exploração no trabalho e que nós combatemos no Ministério Público do Trabalho, como o trabalho infantil, como o trabalho escravo contemporâneo, como o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Mas uma pesquisa realizada no ano 2008 pelo então MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, apontou naquele período, 2008, que mais de 70% da população em situação de rua realizava algum tipo de atividade remunerada, desde trabalhos de catação de material reciclável até trabalhos na construção civil, outras formas de trabalho. Números são importantes, estatísticas que nos levam a políticas públicas. Daqui a pouco vamos falar de censo demográfico. Mas agora, um pouco da legislação que trata da assistência aos moradores de rua. Em 2009, por decreto, o país ganhou a Política Nacional para a População em Situação de Rua, além de um comitê de acompanhamento e monitoramento dessa política. Atualmente, o comitê é um órgão consultivo do Ministério da Mulher. Em 2020, resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos estabeleceu diretrizes para a promoção, proteção e defesa das pessoas em situação de rua. E mais recentemente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprovou resolução determinando que os tribunais criem estruturas próprias que garantam o acesso aos serviços do judiciário
às pessoas em situação de rua. Quero deixar claro também, de extrema relevância, você fazer essa diferenciação das 3 formas de abordagem para as pessoas em situação de rua: o assistencialismo, a forma etapista e a importância de se implementar a moradia primeiro, né? Porque ela efetivamente é a porta de entrada para os demais direitos. Quero deixar claro também que eu apresentei 2 projetos de lei, o 1577, que institui as políticas públicas, e dentro desse projeto está a inclusão de pessoas em situação de rua no censo do IBGE, e um específico, que é o PL 420, para tratar especificamente da inclusão das pessoas em situação de rua no censo do IBGE, realizado a cada 10 anos. Tem projetos de lei na Câmara dos Deputados, o 5922, 2019, o 10836, 2004, que tratam da questão de vendedores ambulantes, que tratam da questão de catadores de materiais recicláveis. São fundamentais também para se avançar nessas políticas. E realmente, o que é ruim pode ficar pior. Que o diga a pandemia. O cenário da pandemia e a condução desastrosa por parte do governo federal certamente foram fatores que contribuíram para o aumento exponencial de pessoas em situação de rua. O desemprego, que atualmente atinge mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras, fez com que muitas pessoas que não tivessem dinheiro para pagar o tão suado aluguel. Em São Paulo, nós tivemos um levantamento realizado pelo Unicef, em parceria com o MPT, neste ano, que apontou o aumento do trabalho infantil nas ruas em 26% nesse período de pandemia, entre maio e julho de 2020. Foram elaboradas diversas cartilhas, materiais de orientação para gestores, né, para técnicos, para a própria população em situação de rua, uma mobilização da sociedade civil e também de organizações religiosas para que pudesse ampliar, né, uma vez que era uma situação realmente emergencial, que pegou todo mundo de surpresa, para que a gente pudesse ter uma resposta rápida ao ponto de alcançar aí toda a sociedade para tentar ampliar o acolhimento dessa população e diminuir a quantidade de pessoas expostas aí ao Covid-19, né, em todo o território brasileiro. Hoje nós já estamos com mais de 110 mil pessoas em situação de rua vacinadas, longe ainda de ser o quantitativo total das pessoas em situação de rua, mas isso mostra o resultado dessa mobilização e dessa orientação feita aí em todos os locais. No contexto da pandemia, então foi algo muito difícil, porque quase nada foi feito na Grande Vitória, no município da Grande Vitória, e também pelo governo do estado, em especial, considerando a especificidade que aquele momento, que ainda está nesse, né, agora até diminuiu um pouco, mas quando ficou boa parte de toda a cidade fechada, como foi difícil, né? E se não fôssemos nós, das igrejas, não só nós, da Igreja Católica, mas e outras pessoas de boa vontade, eu não sei o que teria acontecido com essa população. É verdade, são muitos os problemas. E mesmo quando você tem uma resposta emergencial, o acesso para quem mais precisa é ainda mais difícil. Chamar a atenção para a questão das políticas públicas, dos programas governamentais, né, que a população em situação de rua ela é tão vulnerável que ela tem dificuldade, inclusive, de acessar os programas mais básicos, né? E aí, se nós olharmos, por exemplo, um censo que foi realizado, o único censo também nacional que foi realizado sobre crianças em situação de rua e na rua no ano 2011, um dos dados que esse censo traz é que apenas 1% dessas crianças, das famílias dessas crianças, conseguiam acessar programas como, por exemplo, benefício de prestação continuada, 2% dessa população conseguia acessar o programa Bolsa Família, né? Então, assim, essa população, ela precisa ter esse olhar muito cuidadoso, né? Muito diferenciado para que as políticas, de forma geral, cheguem a essas pessoas, né? E quando falamos em moradores de rua, é bom não esquecer que existe uma geração em formação vagando por aí. Além da questão prioritária da moradia e do trabalho, nós precisamos falar das infâncias em situação de rua e das infâncias negras. Nós temos aí um contingente imenso de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, né, que deveriam ter, de forma prioritária, assegurado seu direito fundamental à educação,
a moradia, a saúde, a cultura e persistem nesta condição de violência, de opressão e de exploração no trabalho infantil nas ruas. E como visto, né, nesse nosso histórico, nesse passado que é tão presente ainda e cruel, né, e violento, de forma muito naturalizada, né, em todas as nossas ruas, nas ruas das grandes cidades do Brasil. Não bastasse a juventude nas ruas, não podemos nunca esquecer a questão racial. Nós temos que entender também que essa situação no Brasil é uma situação histórica e vem nos afetando, né, a população negra desde o nosso passado escravocrata de quase 400 anos, né, de escravidão negra, onde a população escravizada também não vista e não enxergada, né, não tratada como trabalhadora, né, com a sua identidade de trabalhadores também sistematicamente negada, né, e que vem num pós-abolição também, numa naturalização de violências e de condição de não direitos a crianças, homens e mulheres, negros e negras, a quem foi negado o direito à moradia, à educação e ao trabalho pelo Estado brasileiro. O bico é uma alternativa, mas o que chama a atenção do Ministério Público é que esse direito não é reconhecido. Um estigma. Eu quero, mais uma vez, pontuar que não enxergar essa população como uma população trabalhadora, retirar essa condição e essa identidade de trabalhadores e de classe trabalhadora da população por si só, ela, além de estigmatizante, é desumano. Dizer e reforçar que nós precisamos romper definitivamente com esse olhar, né, do não lugar, da não infância, do não lugar de classe trabalhadora da população em situação de rua. E a expectativa em relação ao censo demográfico de 2022 é grande. É a oportunidade de termos números precisos da população de rua. Era para acontecer de 10 em 10 anos, mas o censo de 2020 foi adiado por conta da pandemia. A previsão é que a pesquisa aconteça entre junho a agosto de 2022. Serão investigados cerca de 78 milhões de domicílios particulares permanentes, além dos improvisados e coletivos. Nós não temos números, né? Talvez o primeiro grande problema desse debate é a ausência de números, de dados consistentes, de processos censitários, ainda que diversos municípios no país venham realizando. A gente tem um histórico de um censo realizado há mais de 10 anos, né, como iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos. Nos faltam hoje números consistentes para falar das estimativas de população em situação de rua. Não temos números oficiais, consolidados do país, né? Um país que consegue contar seus animais de estimação, um país que consegue contar o seu gado, mas não consegue contar as pessoas que vivem em situação de rua. E é muito bom sabermos que ele vai ampliar, né, este olhar para esses outros formatos de moradia, né, de residência, de situação, contemplando a população em situação de rua. O Brasil já assumiu compromissos internacionais em relação à erradicação das piores formas de trabalho infantil. Não cumprimos as metas, agora temos uma meta até 2025, né, e nós não temos esse dado também trabalhado de forma a conseguir mensurar, né, esse trabalho infantil nas ruas para que a gente consiga melhorar as estratégias para o seu enfrentamento. O IBGE está sempre aberto para conversar com toda a sociedade civil, o Senado, e, enfim, todas as demais instituições, e a gente acredita que vai fazer um censo demográfico em 2022 que vai ser marcante para o país. E a gente pode sim, após o Censo Demográfico 2022, continuar avançando com essa agenda e renovar nossos horizontes. Nós sabemos que o orçamento, em plena pandemia, o governo federal cortou do orçamento da saúde, cortou do orçamento da ciência e tecnologia, do Ministério da Economia e cortou o orçamento do IBGE. Então, esse corte vai impactar no trabalho do IBGE, eu não tenho dúvida disso. Então, essa pergunta aqui, quais são os impactos da diminuição do orçamento para a realização do censo do IBGE nas políticas públicas de rua, ela, com todo respeito, ela deve ser respondida e deve ser respondida com transparência, com isenção, obedecendo o princípio da impessoalidade. E se não bastasse a pandemia, ainda tem denúncia de violência contra os moradores de rua. E agora tem um agravante, né?
principalmente na cidade de Vitória. Eu queria aproveitar para fazer essa denúncia, né? Nós temos ações truculentas por parte de agentes públicos, também de agentes públicos de segurança, tanto municipal quanto estadual, que mesmo nesse contexto, com todas as piora na vida, nas condições de vida dessas pessoas, insistem em tirar seus poucos pertences, como agasalhos, cobertores, até carrinhos usados para catar material reciclado são recolhidos. Já temos denúncia no Ministério Público, já estamos conversando com outras entidades importantes. Então, assim, não bastasse toda a situação que já era caótica, né, crítica, com a ausência de políticas públicas, agora ainda tem um ataque a essas pessoas de forma truculenta, de forma covarde. Eu solicito à Secretaria também que produza e encaminhe a denúncia do senhor Júlio César Pagotto por essa violação aos nossos irmãos em situação de rua para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, no qual eu sou membro, bem como ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para a adoção das providências que o caso requer. Tem diversos municípios que, quando a população se utiliza de um espaço público, um viaduto, uma marquise de alguma forma, que sejam implementadas barreiras, cercas, pedras, né? Infelizmente também são denúncias que têm chegado, para além de uma denúncia que é recorrente, mas infelizmente não é algo que soa como novidade aos nossos ouvidos, que é da violência policial nos territórios, regiões onde a gente tem população em situação de rua. Pois é, pandemia, violência, e quando a própria lei não ajuda? Está lá na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 405, parágrafo 2º. O trabalho do menor de idade exercido nas ruas dependerá de prévia autorização do juiz, que verificará se a ocupação é indispensável à subsistência da criança. Ou então, o artigo 59 da Lei das Contravenções Penais, prisão simples de 15 dias a 3 meses pelo crime de vadiagem. Se nós olharmos para a nossa legislação hoje, nós ainda temos, por exemplo, na CLT, um dispositivo que legitima, né, a violência e o trabalho de crianças e adolescentes nas ruas. É claro que esse dispositivo ele é inaplicável, porque é incompatível, inconstitucional, né, e não condizente com a legislação que nos rege hoje. Mas eu pergunto aos senhores, por que essa disposição continua lá prevista na legislação, né? Isso mostra o quanto o racismo institucional e a negação de direitos e a discriminação às pessoas em situação de rua, ela perpassa todos esses olhares. No parágrafo 2º do artigo 403, nós ainda temos na CLT a redação originária que dizia que ao juiz de menores, à época, né, já não existe mais essa figura, cabia autorizar o trabalho a crianças e adolescentes nas ruas quando esse trabalho fosse necessário à sua subsistência ou à subsistência da família, né? Com isso, nós temos aí uma violência do Estado, transferindo a responsabilidade do Estado em assegurar os direitos fundamentais, né, a todas as pessoas e as crianças e adolescentes, transferindo então essa responsabilidade para este lugar desta criança que não tem um direito à infância, que é ainda hoje, em sua maior parte, crianças e adolescentes negros. Eu já demandei, a minha equipe, já estamos elaborando um projeto de lei para revogar esse parágrafo, porque nós não podemos, no que pese ele ser flagrantemente inconstitucional, ele não pode permanecer na consolidação das leis trabalhistas. E nós temos o Decreto-Lei 368841, de 1941, que no artigo 59 estabelece como contravenção penal a vadiagem. Então, esse artigo também, eu já apresentei um projeto de lei 1212/2021 para revogar esse artigo da contravenção de vadiagem. Sem saúde, educação, segurança. Mas a ênfase aqui é na moradia. Para que nós possamos avançar em relação às políticas públicas para assegurar os direitos fundamentais da população em situação de rua, nós precisamos falar do direito à moradia. Não temos como falar em políticas públicas para a população em situação de rua sem falar do direito à moradia e sem falar do direito ao trabalho. Porque o direito ao trabalho é o direito, a consolidação também, é a possibilidade de realização de outros direitos, né, dos demais direitos. Ela não supera uma vulnerabilidade ali na situação de rua
sem a moradia. Ela não faz um tratamento eficaz de saúde se ela não tem um espaço de uma moradia. Ela não consegue se manter no emprego sem a moradia. Ela não consegue ter uma alimentação adequada, espaço para proteção do seu corpo e tudo mais sem uma moradia, né? Então isso é fundamental. É a moradia que é a porta de entrada para os demais direitos, para o acesso aos demais direitos, para a permanência nos demais direitos. E eu disse lá no início do programa, tem os moradores de rua e os que estão na rua. Vamos entender essa diferença. Nós precisamos ter também esse recorte do censo da população infantil em situação de rua e na rua. Por que em situação de rua e na rua? Porque no contexto de crianças que estão na rua, nós temos o trabalho infantil nas ruas, que não necessariamente é realizado por crianças em situação de rua, mas é realizado por aquelas crianças que se utilizam do espaço da rua para essa luta pela sua sobrevivência. Como será a mensuração do trabalho infantil nas ruas, né? Considerando que na situação de trabalho infantil nas ruas nós temos crianças em situação de rua e crianças que estão na rua trabalhando e que têm as suas, né, a sua família, a sua moradia, retornam e utilizam a rua apenas como espaço de trabalho. Os questionários que são aplicados em domicílios improvisados e domicílios coletivos, né, que são cobertos e que são considerados população em situação de rua, são os mesmos questionários aplicados em qualquer domicílio no país. Então, você vai ter toda a parte de caracterização e os questionários são aplicados a todos os moradores dos domicílios, inclusive as crianças. O que significa que você vai ter toda a parte de caracterização de trabalho aplicada a todas as crianças, se eu não me engano, com 10 anos ou mais de idade, que é o corte de investigação do tema trabalho e rendimento para crianças. Então, todas as pessoas, em todos os domicílios, inclusive improvisados e coletivos, com 10 anos ou mais de idade, serão questionadas sobre suas formas de trabalho e sua capacidade de geração de rendimento. Esse recorte de 10 anos, a procuradora fez um alerta bem significativo. Uma coisa é a criança ou adolescente em situação de rua, trabalhando, e outra aquela que está na rua, trabalhando, mas que tem o seu lar. E a última divulgação de dados do IBGE, que foi no ano passado, então trazendo, aliás, foi este ano, né, trazendo um contingente de 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho, nós entendemos que são dados questionáveis, Gustavo, sabe? Que entendemos, inclusive, que o trabalho infantil nas ruas, ele não consegue ser mensurado de forma satisfatória, né, nessa metodologia que vinha sendo aplicada. Falamos da população infantil, da população negra e agora as mulheres nas ruas. Se a população em situação de rua ela é invisibilizada, a mulher em situação de rua é ainda mais invisibilizada, mesmo dentro de um estudo na Universidade de Brasília, que apresenta que mesmo nas políticas específicas para as mulheres vulnerabilizadas, a mulher em situação de rua é invisibilizada mesmo nas políticas específicas. Então, essa agenda da mulher é algo urgente que precisa ser colocado na pauta e na agenda pública. E como vimos, a pandemia levou mais gente para as ruas. E o recado que foi dado é que quanto mais rápida a ação do Estado, mais eficaz o resgate de parte dessa população. As famílias que acabaram de chegar em situação de rua têm mais autonomia do que a pessoa que já está lá há 5 anos. O redomiciliamento rápido pode atuar. Pessoas LGBT que foram expulsas das casas de suas famílias por causa da orientação sexual e identidade de gênero, né? Essa pessoa que ela tem uma autonomia, ainda não foi totalmente impactada pela vulnerabilidade na rua, ela pode sair também. As mulheres que têm seus bebês retirados por causa utilizando o ECA como principal instrumento normativo para proteger integralmente, exclusivamente a criança, o Moradia Primeiro é uma solução para você proteger a família toda, uma proteção integral. Muita coisa por fazer e muita gente que pode ajudar. O que não dá para fazer é não enxergar o problema. Porque nós temos essa diversidade da população em situação de rua, de população LGBTQIA+, de população trans, de pessoas com deficiência e de uma grande quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua e na rua que necessitam desse olhar, do olhar da proteção, da prioridade absoluta e da proteção integral em todas as políticas e especialmente nos orçamentos para que essas políticas sejam
efetivadas. Combater esse modelo de Estado que, ao contrário do que o mundo todo está fazendo, que é a maior presença do Estado no investimento em políticas sociais, aqui no Brasil a gente vê o contrário, né? Parece que aqui estão querendo enfraquecer ainda mais a presença do Estado no desenvolvimento dessas políticas públicas. A gente ainda está acostumado a responder com políticas públicas muito enrijecidas, né? A ideia do abrigo e os abrigos em modalidades com o que a gente vai chamar na literatura de alta exigência, né? Os abrigos ainda são muito distantes, os espaços de acolhimento são muito distantes ainda da realidade que as pessoas experimentam na rua. Então é importante todo um processo de discussão de outras estratégias. O House First é uma delas, mas de outras formas, como a Elisiane trouxe, né, a ideia de algumas estratégias de financiamento, como a renda básica, o aluguel social, diferentes estratégias para a gente poder tratar o tema. Se esse parlamento, se o Congresso Nacional fizer uma reforma tributária justa, solidária, se nós tivermos a tributação, instituir o imposto sobre grandes fortunas, isso vai atingir 0,096% da população brasileira, o que vai dar uma receita corrente líquida fenomenal para a União, Estados e municípios para implementar toda e qualquer política pública em qualquer área. Saúde, moradia, emprego, menos gente na rua. É a fortuna que o país precisa. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão.